Capítulo 4. Esquema numéricos em finanças. Seção 0. Então a gente vai falar aqui sobre o que é um modelo, parâmetros e previsões. Então você tem um modelo para algum fenômeno. Esse modelo ele tem que ser alimentado por parâmetros desse modelo. E você coloca dentro do modelo os parâmetros e você processa o modelo e ele gera previsões. Então esse é um esquema básico aí que serve para vários tipos de modelagem, né? No caso aqui das finanças, aqui os parâmetros vão ser, digamos, o preço inicial da ação, S0, o up and down, o ID, o valor dos juros, R, o tipo de contrato, e as previsões vai ser o valor do contrato, qual a probabilidade da ação tá entre certos valores, etc. Esse processo de escolher os parâmetros a gente chama calibragem, que é o quê? Você normalmente tem o modelo para alguma situação que você sabe qual é o resultado que deve ser, então você tem que escolher parâmetros que reproduzam aquelas coisas conhecidas. Uma vez feito isso, que é a calibragem, que é escolher os parâmetros que reproduzem previsões já conhecidas, você faz perguntas para o modelo que não são desconhecidas e vai usar aqueles parâmetros que você fez na parte da calibragem. Então essencialmente é isso que é o trabalho. Então todo o modelo matemático você pensa dessa maneira, você tem que escolher os parâmetros que vão fazer com que simule o modelo da melhor forma possível. Esse melhor pode variar, o que é melhor, né? No caso mais específico aí dos modelos dos capítulos anteriores, que é o modelo binomial, a gente tem que calibrar o modelo pelos valores da ação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver aí, usar a série temporal. Dada essa calibração, a gente pode simular o preço da ação através desses parâmetros, e a gente vai também querer fazer a seguinte coisa, que é usar, ao invés de usar o tempo 1, 2, 3, usar delta T pequeno. Delta T pode ser meio dia, um terço de dia, um décimo de dia, e a gente vai querer simulações em tempos de delta T, 2T, 3T, 3 delta T, 4 delta T. Então uma escala mais fina do que pular de um em um dia. Então a gente vai obter parâmetros através vamos supor, valor da ação a cada dia, mas depois a gente vai refinar os parâmetros para poder fazer simulação com tempo do tamanho que a gente quiser, né? Tão pequeno quanto queira. Ou por outro lado também pode botar o tempo maior, botar delta T igual a 3 dias. Cada iteração pula 3 dias para frente, uma coisa assim. E a partir disso a gente vai determinar o valor das ações, das opções. Então você tem uma das ideias usar as fórmulas que a gente já viu, mas o principal aqui é apresentar um novo método chamado método Monte Carlo. A gente vai ver como é que se usa esse método e por que o uso pode ser melhor. Basicamente, a gente vai poder precificar contratos que a gente não sabia fazer antes e que não tem fórmula fechada. Então, o Monte Carlo é muito flexível, ele permite você variar o contrato da maneira que você quiser, jogar no Monte Carlo e ele calcular o valor do contrato para você. É isso que a gente vai ver aqui, essencialmente, nesse capítulo. Quais são as conexões com outros assuntos? Então, você tem isso que a gente mexe aqui, a gente mexe com estimativa de parâmetros, que é uma área da estatística, séries temporais, que é uma coisa do processo estocástico, e o método Monte Carlo, que perpassa aí todos esses conteúdos. Então, existem cursos inteiros só de séries temporais, por exemplo, dentro do Instituto de Matemática. O método Monte Carlo é um tópico, também tem livros e livros só sobre o assunto. E estimativa de parâmetros é estatística. Tem vários cursos de estatística em torno disso, tá? Como é que a gente vai calibrar, então? A gente tem duas maneiras de fazer isso. Uma é usar a série de valores da ação do passado. Você olha para o passado, é a informação que a gente tem, os valores que a ação assumiu, e usa isso para determinar os parâmetros, calibrar o modelo. Mas existe outra forma de fazer isso, que é olhar os calls e puts, as opções vanilla, tá? Então, se você olhar hoje em dia, você tem lá quanto é que está o preço de uma opção de um call, de um put, da ação de tal empresa com tal strike. Tem lá o valor. Você tem os valores diversos para diversos strikes, diversas datas de vencimento para uma mesma ação. Usando a chamada fórmula de Black-Scholes, que a gente não falou sobre isso ainda, mas existe essa fórmula, a gente pode determinar o que a gente chama de volatilidade implícita, que é a volatilidade dada pela fórmula de Black-Scholes através do preço dos contratos de vanilla. Esse não é a maneira que a gente vai abordar aqui, nesse momento, essa forma aqui, não é isso que a gente vai fazer, a gente vai se concentrar nesse de usar a série temporal, que é a coisa mais fácil. Mas eu já apresento aqui as duas formas
de calibrar o modelo, que é calibrar usando a série temporal e calibrar usando os dados de call e put de vanilla options do mercado, chamada volatilidade implícita. Além disso, a gente vai ter que determinar, além do ID, a probabilidade de subida e descida. Então, aqui a gente vai ver que, na verdade, o que a gente faz é o seguinte: você pega a série histórica, estima a média e variância com relação à probabilidade real, que é o que a gente tem na série histórica, quanto realmente o preço subiu e desceu, o valor da ação subiu e desceu. E, a partir desses parâmetros, M e sigma, que é a média e desvio padrão com relação à probabilidade real, a gente vai determinar o U e D e o P do modelo discreto, né? A gente vai ver que tem várias maneiras de fazer isso, mas a gente vai fixar num que o P é sempre igual a meio, e com isso a gente determina o valor de U e D. Tem outra opção que é amarrar a relação entre D e U, que o D é igual a 1 sobre U. Então, se o up é 2, o down é meio. Se o up é 3, o down é 1/3. Essa seria essa amarração aqui. E a partir dessa amarração você determinar um P em função disso. Então, são dois pontos de vista. A gente vai ver isso dentro da sessão mais adiante. A taxa de juros é a parte fácil de ser obtida, porque é só pegar uma taxa de referência da economia, pode ser, por exemplo, a Selic. Tá? O problema é que a taxa de juros vem de um lugar, o up and down vem desse modelo aí em cima. Pode ocorrer que o up and down que você calculou aqui, nessa primeira parte, ele não satisfaça essa condição de ausência de arbitragem, porque o R que você obteve não está dentro dessa desigualdade. E aí o que você vai fazer? Bom, a gente vai ver que quando isso acontecer, quando a ausência de arbitragem, a condição de ausência de arbitragem for violada, a gente vai ter que fazer o seguinte: vai ter que refinar o tempo. Então, ao invés de usar um ΔT igual a 1, vai ter que botar um ΔT menor. E a gente vai ver que, isso é uma questão teórica que existe, que para ΔT pequeno o suficiente, a gente vai garantir a condição de ausência de arbitragem. E aí, na hora de simular o modelo, a gente vai ter que pegar ΔT pequeno. Por quê? Esse U menor que 1 mais R menor que D é para uma certa escala temporal. Quando a gente muda a escala temporal, muda esses valores de U, de R e de D. Então a gente vai ter que diminuir ΔT o suficiente para que essa condição seja alcançada.